Olá, meus amores, aqui é o Sandro Kumara para conversar com vocês sobre um tipo de desafio que mesmo as pessoas que são muito poderosas, são muito já desenvolvidas, têm dificuldade de abraçar. TV Aula Brasil. Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Eu quero falar com vocês sobre a expansão. Quando a gente vive como um ser eterno, ou como a gente vive quando um ser humaninho normal, esse desafio ele é o mesmo, que é o desafio de crescer para além das bordas do conhecido. Eu recentemente estou aprendendo um método de cura muito avançado, muito bonito, que os meus próprios guias espirituais pediram para que eu aprendesse. E eu me vi tendo que me preparar para fazer uma conversa de cura nova, de uma forma como nunca fiz antes. E eu senti aquela ansiedade, aquele nervosismo, e uma parte minha estava sorridente. Perceber a beleza de ousar fazer coisas novas de uma forma nunca antes feita. Tudo saiu perfeito, foi maravilhoso, foi incrível, porque eu me permiti errar. Ao mesmo tempo, eu me permiti ser impecável. Eu me permiti ser milagroso, ser assertivo. Mas esse é um estado de maestria que eu tenho praticado há bastante tempo na minha vida. Há muitos anos atrás, quando restaurei o conhecimento de quem eu era e os guias começaram a me preparar para assumir o papel de ser a minha essência, eles pediram para que eu fosse viajar pelo mundo, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, e confiar na alma, no espírito, e muitas vezes era assustador, apavorante, até o ponto de sentir mesmo pânico fisicamente. Naquele momento da minha vida eu ainda não tinha maestria sobre a emoção, o sentimento do medo, o que ele representa, por que ele estava ali, mas eu tive que seguir adiante e ir vivendo a experiência. Hoje é muito fácil para mim olhar para trás e dizer assim, nossa, não tinha razão para mim ter medo, não tinha nenhum risco real para mim. E mesmo que tivesse, qualquer coisa ruim que aconteceu ou podia acontecer, eu daria conta de lidar com aquilo. Mas quando a gente está aqui, meus amores, para expandir, muitas vezes esse medo ele pode nos cristalizar, ele pode nos traumatizar, ele pode até mesmo congelar o nosso movimento. E como um guia, como um curador, a maior parte das vezes, como eu já falei para vocês, me surpreende que o ser humano tem mesmo a dificuldade, não é de lidar com as dores, com os sofrimentos. Isso é quase como se fosse assim, ó, isso é aquela canjibrina de todos os dias, esse é o feijão com arroz que eu já estou acostumado. As pessoas não se sentem intimidadas, elas não gostam, elas rejeitam, mas se elas puderem evitar, elas vão evitar. Mas o que realmente apavora as pessoas é justamente essa expansão, é o crescimento, é o novo, ou até mesmo permitir que coisas antigas renasçam maravilhosas, que antigas experiências, antigas relações, antigas maneiras de ser e existir possam renascer com uma nova roupagem. Muitas vezes eu recebi pessoas aqui, nesse espaço de cura, que tinham traumas, por exemplo, com a sua profissão, com o seu conhecimento, e tem a oportunidade de redescobrir uma nova forma de fazer aquilo. Uma das frases que eu mais gosto de repetir no dia a dia aqui é dizer o seguinte, que não importa o que você faz, mas como você faz, que é a qualidade interna do seu ser quando você está fazendo um movimento. Usando o exemplo dessa experiência que eu tive recentemente, eu podia estar apavorado, com medo, e não acreditar que eu seria capaz. Tem um monte de frases e emoções guardadas. E ali chegar naquela experiência e não me permitir viver uma experiência nova, bonita, poderia até me traumatizar. Aí você poderia dizer assim, nossa, a experiência foi ruim? Não necessariamente, ela apenas espelhou as cargas que a gente carrega. Então, às vezes, as experiências que você teve com seus relacionamentos, as experiências que você teve com o seu trabalho, com a sua vida, refletiu as cargas que você estava carregando. A vantagem de ser um mestre de consciência é que você vai aprendendo a liberar essas cargas e entender que mesmo que você saiba liberá-las muito bem, elas vão apresentar-se de vez em quando. Para mim, por que ela se apresentou? Porque eu tive que ir apaziguando o medo e a lembrança de que partes minhas talvez não estejam criando a mesma experiência que a parte consciente está escolhendo. Então eu tive que fazer uma liberação rápida de ansiedades, de medos e encontrar um espaço de calma celebrativa e abraçar uma nova experiência. Isso é um processo que todos nós a gente pode fazer
rapidamente internamente. Só que não é tão simples assim quando a gente está vivendo grandes expansões de vida. O que isso significa? Quando você vai abraçar uma mudança radical da sua realidade, mudar de lugar, mudar de país, mudar de relacionamento, ou até mesmo quando você vai mudar a sua visão sobre um relacionamento antigo, quando você vai mudar a sua percepção sobre o que você está vivendo. O apego de acreditar que certas pessoas são hostis, de que certas escolhas de vida nunca vão funcionar, pode ser tão brutal e tão intenso que uma pessoa simplesmente se nega a soltar aquela visão negativa por nenhuma outra razão de não saber o que fazer se tudo fosse maravilhoso. É interessante, não é? Então o que eu quero dizer para vocês é que de alguma forma, de alguma maneira, sempre que a gente vai expandir, sempre que a gente vai crescer em direção a uma nova realidade, uma nova experiência, sempre que a nossa vida vai se tornar mais bonita, mais interessante, antes daquilo acontecer, vão ter momentos talvez de pânico, momentos de ansiedade, de medo, e às vezes você nem sabe por quê. Vamos dizer que você tem semeado constantemente aí no seu mundo, na sua vida, na sua realidade, uma boa transformação. Que você está visualizando, que você está mobilizando as suas energias corporais, que você está acompanhando isso com movimentos sincronizados no plano da matéria, que você está seguindo o beabá direitinho. E aí você conseguiu, você foi bem sucedido. Aquela realidade está se aproximando de você. Talvez alguns dias antes das coisas que você semeou surgirem na sua vida, talvez você vai se apavorar. Talvez você vai ter tanto medo, tanta ansiedade, que uma pessoa vai dizer assim, não, eu preciso me trancar no quarto. Tô doente. E aí você desincroniza a sua realidade, sincroniza a sua vida e fala assim, poxa, essa tal de atração, de criação de realidade não funciona. Será mesmo? Será que talvez você não está sabotando as dádivas da sua vida? Porque não está sabendo entender que antes de uma grande expansão, de uma nova oportunidade, de uma nova realidade, é natural que venha esses momentos de inflexão, onde você vai tornar para dentro, você vai se encolher. A gente olha assim para o mundo, nossa Sananda, as coisas estão ruins, as coisas estão horríveis, eu me sinto assim assado. Pode ser que esteja reagindo às notícias, pode ser a sua lente de realidade, mas pode ser que você esteja vendo o mundo de uma forma positiva, você esteja fazendo a sua parte, e ainda assim, por alguma razão, parece que vem aqueles dias assim que você se sente pequenininho, parece que tudo está dando errado. E aí você tem, ali naquele momento, uma oportunidade de usar esse conhecimento que eu estou te passando agora. Será que se você olhar no seu coração, lá no fundo, você não vai perceber que isso é uma retração antes de uma expansão? Será que se você resolver ficar pequenininha, ter medo, correr, se esconder das oportunidades, você não vai estar só repetindo o velho padrão, o velho ciclo? O que será que a vida está te oferecendo de presente que você poderia abraçar e se expandir em retorno? A vida está te convidando para algo maravilhoso muitas vezes. E essa sensação desagradável, desconfortável, é você se expandindo. A gente poderia chamar isso das dores do parto. Mas sabe que o parto não precisa ser doloroso. Quando a gente sabe distensionar e relaxar, as coisas fluem muito mais fácil. O famoso parto orgástico. Mas isso não é para todos. Esse é um processo de aprendizado. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês na minha história, eu tive partos dolorosos, até assim, assustadores. Partos de novas versões de mim. Nós estamos entrando num ciclo de realidade eterna. Ou seja, a nossa existência, para que a gente não precise mais ficar reencarnando, a gente vai passar por muitos partos, muitos renascimentos, muitas expansões, muitas mudanças. Às vezes a gente vai passar isso sozinhos, a gente vai passar isso com um parceiro, uma parceira de vida, ou parceiros e parceiras de vida, ou às vezes você vai viver isso em família, ou até mesmo como nós aqui, numa coletividade, ou numa empresa, num projeto, onde todos vão sentir aquela contração antes de uma expansão. Então, meu conselho, meu chamado para você é respeitar esses ciclos normais da natureza e lembrar que não precisa ser ruim, não precisa ser traumático, não precisa ser doloroso, mas sempre vai ter alguma dose de desconforto. Quando você tem maestria, esse desconforto pode se tornar um maravilhoso presente que você andou semeando, que é o que a gente está ensinando aqui na maestria de alma, semear e colher maravilhas da nova terra,
Que assim seja, Senhora. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.